Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde nós iremos ler de maneira especialmente o versículo 9 ao versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, ou então acompanhe na projeção em ambos os lados da plataforma, Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13. Se você já foi rápido o suficiente para abrir, descobriu que nós vamos ler a oração que o Senhor nos ensinou, também chamada de o Pai Nosso. E nós vamos fazer essa leitura, e eu gostaria de convidá-lo a fazer essa leitura, de fato, não apenas lendo o texto, mas orando o texto. E eu sei que você pode ter decorado ou memorizado esse texto, e até uma ou outra palavra ser diferente daquela que você costumeiramente usa, mas eu gostaria que, mesmo olhando o texto e lendo o texto, você tivesse uma atitude de oração nesse momento, pedindo aquilo que está posto aqui. Vamos ler juntos? A partir do verso 9, você começa a partir da palavra Pai, tá bom? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, diante da tua palavra que acabou de ser lida, nós rogamos, ó Deus, a tua misericórdia sobre nós, para que não apenas possamos ouvir a leitura da palavra e dela participar, mas de fato possamos ouvir a tua voz. Senhor, houve um dia em que alguém pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor então ensinou esta oração, nos fazendo lembrar que não era por vãs repetições, nem tampouco, ó Deus, para ser visto pelos homens, mas no lugar em secreto, para que o Pai em secreto, Tu mesmo, Senhor, que sabes daquilo que necessitamos, pudesse nos dar aquilo que precisamos. Ó Deus, diante de Ti, nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo tome este lugar nas Tuas mãos, que Tu tomes o nosso coração, não apenas nós que estamos aqui, mas também aqueles que estão acompanhando pela internet e pela televisão. Que o Senhor possa, onde quer que eles estejam, assim como nós que aqui estamos, visitar o coração e nos ensinar a orar. Ó Deus, nos ajuda a revisitar esta oração de uma maneira nova, pelo Teu Espírito, conduzindo a Tua palavra, abrindo o nosso entendimento e nos dando discernimento daquilo que Tu queres falar conosco. Sim, Pai, fala conosco, nós Te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens que tinha como título Revisitando a oração que o Senhor nos ensinou, ou simplesmente Revisitando o Pai Nosso. A ideia dessas mensagens é que nós possamos dar uma olhada de novo, com outro olhar sobre esta oração que é tão conhecida de cada um de nós. Alguns de nós, se não todos, fomos criados e ensinados desde cedinho orando o Pai Nosso. E para muitos, talvez, para muitos tivemos a mesma tendência que Jesus, nos versos anteriores a estes que nós lemos, já tinha flagrado quando advertiu aqueles discípulos de como eles deveriam orar. Nós estamos no contexto de um sermão, o Sermão da Montanha, talvez o mais importante sermão de Jesus, em que Jesus faz uma releitura também de algumas das crenças que aqueles discípulos tinham como judeus, de modo que ele não estava ali anulando aquela teologia e aquela doutrina que eles tinham, mas estava tentando levá-los pela mão a um entendimento mais profundo.
Ele então começa com as bem-aventuranças, depois ele mostra qual deve ser a ética e a influência dos discípulos do reino, quando ele fala do sal da terra e da luz do mundo, e aí ele começa a falar de coisas que eram costumeiras, atitudes costumeiras na devoção que os discípulos tinham, mas que precisavam agora ser repensadas, como dar esmolas, como dar jejum, como fazer orações. A piedade cristã, segundo o Senhor Jesus, era para ser vista e praticada não diante dos homens, mas diante de Deus. A expressão que corre esse texto, essa porção do texto é: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando nós iniciamos domingo passado, nós falamos que a própria expressão Pai Nosso nos remetia à ideia de que Deus nos convidava a uma convivência, a uma piedade, a uma devoção íntima com Deus. Falamos então da intimidade do Pai, em dois sentidos. Primeiro, no sentido de que Ele que é nosso Criador, Ele que é nosso Senhor, no entanto, nos convida a ter com Ele um relacionamento de pai. O próprio Senhor Jesus se refere ao seu Pai como Pai. Obviamente que Ele não poderia se referir como Criador, porque Ele também era Criador. Também não poderia se referir a Senhor, porque Ele também era Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Mas Ele então, ao dizer Pai Nosso, quer revelar que naquele momento de oração, mais do que títulos e funções, mais do que coreografias, Deus estava interessado na intimidade e no relacionamento daquela pessoa que orasse, inclusive ele, com o Pai. Hoje pela manhã falamos, antes disso, no outro sentido, o Pai Nosso também significava que era não apenas uma relação entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, ou entre Deus, o Pai, e cada um de nós como filho, mas o fato de ter usado a palavra nosso também nos mostra que este Pai nos faz irmãos e irmãs em Cristo, e que essa expressão irmão e irmã não é apenas um pronome de tratamento, mas é também a designação de um relacionamento, porque cada um de nós tem Deus como Pai. Consequentemente, cada um de nós tem um ao outro como irmão ou como irmã. Em tudo isso, Deus está falando da intimidade da família, de filhos em relação a pai e de irmãos entre si. Hoje pela manhã, na sequência da ministração da série, nós falamos sobre o respeito ao pai. E tentamos contrastar o fato de que Deus nos convidando à intimidade não significa que intimidade deve ser confundida com atrevimento. E aí analisamos o que significava dizer que Ele está nos céus, o Pai Nosso que estás nos céus, e o que significa santificar o seu nome. E percebemos que significa reverência, respeito, dar a Deus a glória distinta daquilo que é humano, entendê-lo como totalmente outro. Inclusive fizemos uma relação que aqui no Pai Nosso nós podemos encontrar ecos daquilo que o Senhor revelou por intermédio de Moisés, a lei do Senhor, quando nos 4 primeiros mandamentos deixa claro quem é Deus e como deve ser o relacionamento daqueles que querem cumprir a lei ou que devem seguir a lei diante de Deus, que não devemos ter outros deuses diante de nós, que não devemos fazer imagens de escultura, que não devemos adorá-lo e principalmente não devemos tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí descobrimos que tomar o nome de Deus em vão tem a ver com santificar o seu nome, portanto tem a ver com respeito, tem a ver com reverência. E aí quando nós equilibramos esses dois conceitos de domingo passado, que Deus é um Deus íntimo, que nos convida à intimidade, a um relacionamento de intimidade, mas ao mesmo tempo estabelece para nós uma distância, não porque não quer perto de nós, porque não quer que nós cheguemos a Ele, mas para que fique claro que não somos um igual a Ele. Ele está nos céus, nós estamos na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, cheio de perfeições em todos os seus atributos. Nós somos pecadores, falhos e imperfeitos. Ele então diz: santificado seja o teu nome. Que fique claro que o nome de Deus é separado de qualquer outro nome, que eu não posso ter um relacionamento com Ele como eu posso ter com qualquer outra pessoa. Pois bem, tendo falado da intimidade do Pai, do respeito ao Pai hoje pela manhã, eu gostaria de convidá-los a falar, a registrar e a refletir hoje sobre o reino do Pai e o que significa ser súdito deste reino. Se você olhar os seus olhos e procurar nos seus olhos no texto, se você usar os seus olhos e olhar para o texto, você perceberá que o texto diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele diz: venha o teu reino.
E logo em seguida traduz o que significa isso. Vir o teu reino significa que a tua vontade seja feita nos céus, ou melhor, na terra, assim como é feita nos céus. Falaremos então nesta noite sobre o reino do Pai. A ideia de reino sempre remete à ideia de um rei. Existem certos temas na Escritura Sagrada que são muito claros, eles são temas transversais, de Gênesis a Apocalipse. Você consegue ver esse mesmo tema se repetindo. Há pelo menos 3 temas que estão muito claros, que estão na Bíblia do começo ao fim. Alguns dizem que são como 3 fios que estão entrelaçados e que formam um cordão encarnado, o cordão da redenção, que mostra como Deus se relaciona com o homem de Gênesis até o Apocalipse. Nesse cordão de 3 fios, a ideia de reino, a ideia de aliança e a ideia de mediador desta aliança ficam muito claros. Em primeiro lugar, fica claro, por exemplo, quando nós olhamos para o primeiro casal que é criado, Adão e Eva. Deus os cria e dá a Adão, o cabeça da raça, de toda a raça humana, o primeiro, uma responsabilidade, que é expressa em 3 mandatos que Deus dá. Primeiro, um mandato social, crescer e multiplicar, e forme uma sociedade. Segundo, um mandato cultural, de domínio sobre a natureza, dominai sobre todos, inclusive colocando nome sobre tudo aquilo que foi criado. E um mandato espiritual que significava que ele, sendo imagem e semelhança de Deus, junto com a sua esposa Eva, deveriam ser outdoor de Deus diante da criação, deveriam revelar quem Deus é, e isso por meio da adoração. Adão, em certo sentido, foi escolhido por Deus ao ser o primeiro ser humano criado, para ser o mediador de uma relação que Deus tem com tudo que Ele cria. Adão seria então aquele que representaria a criação diante do Criador e o Criador diante da criação. Uma espécie de fita de dupla face, que serve para um propósito em relação a um polo da relação e um outro propósito em relação ao outro polo da relação. Mas Adão falha. E aquele pacto primeiro, que nós chamamos de pacto das obras, é rompido. E Adão entra em juízo diante de Deus. Ele é expulso do jardim e, a partir dali, uma relação difícil começa a se estabelecer. Como um Deus santo, puro e justo, que não pode abrir mão da sua justiça, santidade e pureza, porque seria negar a si mesmo, pode agora se relacionar com seres humanos pecadores, com uma criação debaixo do pecado. A partir dali começa a existir pactos que em cada geração são renovados. Na verdade, um único pacto, o pacto da graça. E a partir dele, cada pessoa, em cada geração, tem uma figura, como por exemplo Noé, como por exemplo Abraão, como por exemplo Davi, que vai sendo o mediador no lugar de Adão, como que substituindo Adão, mas não naquela relação de que poderia cumprir por si mesmo aquele pacto, mas como um tipo, uma espécie de figura antecipada, um símbolo daquele que viria, sim, esse Jesus, o segundo Adão, na linguagem de Paulo, aquele que haveria de cumprir cabalmente o que Adão não conseguiu fazer. Essa ideia, portanto, de que existe uma aliança entre Deus e o homem, que existe um mediador entre Deus e o homem, só é possível, irmãos, dentro do contexto de um reino. Esta aliança e este mediador são existentes e existem apenas e tão somente pela certeza de que Deus é rei de toda a terra, que toda a terra pertence a Deus, que todo o universo pertence a Deus, que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra de suas mãos, que tudo que é criado faz parte do reino de Deus, tanto os seres materiais como os seres espirituais, tanto as pequenas criaturas como os grandes anjos, os principados, as potestades e os seres humanos, de todos os tempos e de todas as épocas, em todos os quadrantes, em todas as galáxias, em todo o universo. O reino de Deus, portanto, é um conceito que abrange tudo o que existe. Eu poderia dizer para você que o reino de Deus é a realidade do que realmente existe. E Deus, como seu rei, é um rei que estabelece essa realidade em 2
em duas dimensões. Uma que é a dimensão celestial e a outra a dimensão terrena. Na verdade, Deus é rei de toda a terra. Deus é rei de todo o universo. Deus é rei de todas as coisas. No entanto, por causa da rebeldia de Adão, dentro do reino de Deus, existe uma espécie de reino que está incrustado em rebeldia contra Deus. Esse reino que faz com que algumas vezes seja dito que o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás, reina sobre este mundo, a ponto de João dizer que o mundo jaz, está enterrado no maligno, é uma espécie de reino que está contestando o reino de Deus, que está tentando sabotar o reino de Deus. Deus é rei, o reino existe, o reino é realidade universal, Deus controla sobre todas as coisas, porém dentro deste reino de Deus, existem principados e potestades, princípios e valores, cosmovisões, criaturas em rebeldia, dentre os quais os seres humanos em sua grande maioria. A gente chama isso de reino do pecado, que é muito mais do que um local, que é muito mais do que um grupo de pessoas, é uma rebeldia consistente contra Deus. Daí você entende porque que na oração que Jesus ensina a fazer, ao mesmo tempo que ele diz, venha o teu reino, ele explica o que significa que esse reino venha. Ele diz, o reino virá tanto quanto seja feito na terra a vontade de Deus como é feita no céu. Aqui ele não está contrastando apenas lugares geográficos, céu em cima, terra embaixo. Mas quem está realmente debaixo de uma vontade soberana de Deus. Essa é a razão, porque em alguns momentos da Bíblia, Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, porque não é algo geográfico que possa ser delimitado por fronteiras geográficas, é algo que tem a ver com alguém que estava no império das trevas, essa é a expressão de Paulo escrevendo aos Colossenses, e que Deus transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte é a restauração, a redenção que Deus faz no coração do homem. O reino de Deus, portanto, começa inicialmente como uma experiência individual. É quando cada pessoa conhece o poder do Evangelho, e esse poder do Evangelho transforma o homem a ponto dele dizer assim, eu me submeto à vontade deste rei, eu me submeto à vontade deste reino, e ele é incorporado a este reino. Ele passa a ser parte deste reino. Sua vontade se submete a este rei. Seu propósito de vida começa a ser o propósito deste rei sobre ele. Os seus valores começam a ser os valores deste reino. A sua vida começa a viver-se em função deste reino. E por causa disso, ele passa a ser um súdito deste rei, o reino do Pai. Mas, em certo sentido, isto que é verdade individual, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, precisa passar a ser também uma vontade coletiva, que atinja todos os grupos, todas as esferas de pessoas que nós estamos inseridos. Então, do indivíduo alcança a família, da família alcança o grupo de pessoas que tem este mesmo reino, que chama-se igreja. Não necessariamente uma igreja com um nome particular e um CNPJ em particular, mas o povo de Deus em todos os tempos, de todas as épocas e lugares. Chama-se igreja, os chamados para fora. E a partir dessa igreja, a influência deste indivíduo, desta família, desta igreja, atingir a sociedade a ponto dele ser sal da terra e luz do mundo e influenciar este reino rebelde para que de lá pessoas sejam alcançadas para este reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita na terra, assim como é feita no céu. Eu diria que esta é a agenda do reino, esta é a ideia do reino, que ele comece em nós, passe pelas nossas famílias, nos agrupe como um grupo de pessoas que conhecem esse reino
e que nos leve a entender o nosso papel de ser sal da terra e luz do mundo nesta sociedade, como servos do reino, para que nesta sociedade a vontade de Deus seja feita assim como é feita no céu. Quando então Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar e orando com eles, era muito isso que ele tinha em mente. Que os discípulos orassem e dissessem assim: este Pai, que é meu Pai, que é nosso Pai, que me convida para a intimidade de um relacionamento, que é um Deus eterno, todo-poderoso, tão transcendente que eu não consigo alcançar a não ser pela sua revelação e graça, quando Ele desce dos céus e se manifesta para mim. Esse Deus é Rei, esse Pai é Rei, eu sou filho do Rei, no sentido de que eu faço parte deste reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia, portanto, de Jesus é que, ao entrar no relacionamento com este Pai, e ao orar a este Pai nesses termos, nós nos coloquemos como súditos do reino, súditos do Rei. Eu falei hoje pela manhã, me confundindo, fiz menção das Crônicas de Nárnia e do Senhor dos Anéis. E alguém me corrigiu, quer dizer, boa parte de vocês me corrigiram, e eu mencionei que é porque eu estava com a cabeça já no sermão da noite, quando eu faria menção do Senhor dos Anéis. Quando foi escrito essa trilogia, O Senhor dos Anéis, nós estávamos, ou nós não, né? C.S. Lewis estava na iminência de ver a Europa ser devastada pela Segunda Guerra Mundial. Foi naquele contexto de Segunda Guerra Mundial que C.S. Lewis começou a escrever O Senhor dos Anéis. Eu estou falando a coisa certa? Tolkien estava no conceito. Tolkien estava no contexto da Segunda Guerra Mundial quando começou a escrever, não as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Nunca mais eu vou usar esses dois autores como ilustração de dois sermões seguidos. Nunca mais. Boa lição aprendida. Então, quando Tolkien estava no contexto de escrever o primeiro volume de Senhor dos Anéis, ele estava convivendo com uma Europa devastada pela guerra. Grande parte do imaginário que Tolkien, quando escreve O Senhor dos Anéis, remete, não tem a ver apenas com aquelas figuras mitológicas da Idade Média que ele resgata, mas tem a ver com o conflito entre reinos. Se você ler os livros, você vai perceber que, no fundo, é um contexto de guerra entre reis, entre reinos. Ele estava escrevendo aquilo por conta do contexto de um reino déspota, de um império déspota, representada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E diante daquela tragédia que foi a morte de milhões de pessoas, porque um ditador, um rei que não era rei, um imperador que não era imperador, uma autoridade que não era autoridade, domina todos aqueles povos e os subjuga. E não apenas os subjuga, mas os oprime e assassina todos aqueles milhões de pessoas, todas aquelas milhões de pessoas. Dentro desse contexto é que ele, então, estabelece todo o enredo dos 3 volumes de Senhor dos Anéis. E quando chega ao final, talvez haja uma das cenas mais bonitas da literatura, que é quando o rei é entronizado. Eu deveria ter trazido, talvez, para projetar para vocês, mas aqueles que já assistiram e não apenas leram, devem ter no imaginário a lembrança mental, a imagem mental de como foi aquela coroação do rei. E na coroação do rei acontece algo interessante, é que diante daqueles que tinham sido os grandes heróis da narrativa, aqueles que tinham sido a companhia dos resgatado o anel do uso indevido, eu estou entendendo que você vai lembrando da história, depois do rei receber a coroa sobre a cabeça, ele se volta para aqueles anões, vamos colocar assim, para aquelas figuras mitológicas, e entrega, devotando a eles, ou dedicando a eles, a vitória do seu reino. Alguns dizem que ali está acontecendo aquilo que no Apocalipse é previsto,
que um dia o rei Jesus, tendo recebido todas as coisas restauradas para que ele domine sobre tudo, quando todos se submeterem a ele, toda língua confessar e todo joelho se dobrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, aos seus que reinaram ou que não reinaram ainda na terra com ele, passarão a reinar. São estes que aqui oram, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitos têm confundido essa teologia, misturado com uma dose de prosperidade, de afirmativa pessoal, e dito que nós já estamos reinando com Deus hoje, e que, portanto, meu pai é o rei, eu sou filho do rei, portanto, tudo que eu decretar como príncipe ou princesa de Deus será feito. Essa teologia tortuosa tenta colocar sobre o texto uma missão ou uma lição que não existe, porque esse venha o teu reino começa no indivíduo, alcança a família, congrega os mesmos súditos que são o povo de Deus chamado igreja, influencia a sociedade, mas só tem a sua consumação final com a volta do rei, quando Jesus volta, como nós cantamos aqui, e ele então, reinando e coroado diante de todas as nações, convida filhos e filhas dele para reinarem com ele. Portanto, aquela descrição é uma descrição que nós chamamos escatológica, lá no final de todas as coisas, porque essa ideia que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, só será cumprida plenamente com a volta do Senhor Jesus e com o reino eterno que ele haverá de instalar. A grande questão é: e até lá? Se eu oro, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, como é que eu posso ser a resposta da minha própria oração? Eu gostaria de lhe dar pelo menos 3 dicas de como você pode não apenas orar essa parte do Pai Nosso, mas também ser a resposta desta oração. Eu convido você a primeiramente abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 143. E aqui nós estamos chegando ao finalzinho da nossa mensagem, tentando aplicar ao seu coração e ao meu coração o que significa venha o teu reino, para que você também seja instrumento da sua própria oração, para que você não tenha uma atitude passiva de dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não seja o homem de Deus ou a mulher de Deus instrumento para que a vontade de Deus seja feita. Veja o que é que diz o Salmo 143, porque é muito curioso como nós olhamos a Escritura Sagrada, mesmo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e vemos como ela é completamente harmônica com aquilo que nós estamos pregando. Hoje pela manhã, eu falei sobre como o Pai Nosso se harmoniza com os 10 mandamentos. Cheguei a mencionar na introdução do sermão hoje. Uma pessoa escreveu para mim uma mensagem e disse assim: pastor, explore um pouquinho mais essa ideia, porque eu achei super interessante como é que os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento, na verdade, se revelam no Pai Nosso. Eu vou ser mais, talvez, ousado. Talvez domingo que vem pela manhã, eu mostrarei para vocês como não apenas o Pai Nosso e os 10 mandamentos dizem a mesma coisa, mas como o Pai Nosso, os 10 mandamentos e o Salmo 23 diz a mesma coisa. Quando nós falarmos sobre as necessidades que o rei supre. Vai ser domingo pela manhã, já está feito o comercial, esteja aqui às 9 horas da manhã. Salmo 143, olha só que coisa interessante. Davi está orando. E olha só o que Davi ora. Ele diz assim: atende, Senhor, a minha oração. Tudo a ver com o que nós estamos ministrando, né? Ele está nos ensinando a orar. Ele está dizendo: venha o teu reino. Está dizendo que nós devemos orar assim no Pai Nosso. E agora ele diz assim: Senhor, atende essa oração. Mas veja como é que ele vê como essa oração vai ser atendida. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos as minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Aí eu vou deixar um pouquinho mais correr, e aí eu lhe convido para ler o verso 10. E aí no verso 10, na continuação do Salmo, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. E qual é a razão para que Davi orasse assim?
pois tu és o meu Deus. Lembra que a ideia de Deus no Antigo Testamento é absolutamente teocrática. Deus é o rei, que reina sobre o povo de Deus. Portanto, dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, significa, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu rei. Faça-se a tua vontade, ensina-me a fazer a tua vontade. A mesma petição, a mesma razão, venha o teu reino, mesma razão, pois tu és o meu Deus. E aí ele diz uma expressão que para nós talvez seja um pouco obscura. Diz assim, na segunda parte do versículo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Aqui eu vou tentar ajudar você a entender. Isso é uma poesia. A poesia tem 4 frases. Olha aqui na minha mão. A primeira frase rima com a terceira e a segunda com a quarta. Você não vai ver rima nenhuma, porque poesia hebraica não rima. Mas a ideia da primeira frase se repete na terceira frase. E a ideia da segunda frase se repete na quarta frase. Preste atenção, olha só. Vou ler dessa maneira. Ensina-me a fazer a tua vontade, primeira frase. Terceira frase, guie-me o teu bom espírito. Estão dizendo a mesma coisa. Ensina-me a fazer a tua vontade e guie-me o teu bom espírito é a mesma coisa. Também é a mesma coisa a segunda frase, quando diz assim, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito, é a frase, por terreno plano. Esse por terreno plano tem a ver com a vontade de Deus. Eu vou explicar um pouquinho para você entender. A palavra que é usada aqui em hebraico é a palavra eres. Ela é mencionada pela primeira vez no primeiro versículo da Bíblia, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. A palavra eretz, significa terra. Ela tanto pode ser terra como pode ser chão. Ela também pode ser solo. Ela pode ser terreno plano. Mas do ponto de vista espiritual significa realidade. Quem está com os pés no chão significa que é uma pessoa que não está sonhando, que não está flutuando, que não está fora da realidade. O que ele estava pedindo aqui era que não apenas Deus desse um terreno plano para que ele não tivesse o risco de escorregar, de cair naquelas escarpas da terra prometida, daqueles vales e montanhas, mas ele está dizendo assim, Senhor, fazer a tua vontade é ter uma noção exata da realidade em que eu vivo e de como aplicar a tua vontade, a tua verdade à minha realidade. Conhecer as coisas de Deus não é apenas saber como elas são, é saber como elas se aplicam a cada contexto, a cada situação, a cada desafio, a cada realidade. Aquilo que você conhece de Deus é apenas aquilo que você conhece de Deus e que não tem valia nenhuma se você não aplicar no dia a dia da sua realidade. Fazer a vontade de Deus significa, Senhor, me ensina, guie-me o teu bom espírito, dá-me discernimento em como aquilo que eu conheço de ti se aplica a essa situação real que eu vou viver na segunda-feira às 9 horas da manhã, ou na quarta-feira às 10 horas da manhã, ou na sexta-feira à meia-noite. Quando um desafio de como eu devo agir como cristão se apresentar diante de mim, ajuda-me a cumprir a tua vontade, aplicando aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho que nessa hora demonstrar que o teu reino vive em mim, que eu sou servo do reino, venha o teu reino. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que quando você disser venha o teu reino, esteja disposto a obedecer a Deus em todas as circunstâncias, cumprindo a vontade de Deus para cada uma delas. Não seja seletista, não seja alguém que sabe a verdade, conhece o que o reino e o rei quer, qual é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, mas sua vida é departamentalizada. Nestas coisas eu obedeço ao rei, mas nessas outras não.
As minhas palavras nesses aspectos, nessas seções, nessas categorias, nessas esferas da minha vida, são as palavras que o reino e que o rei quer que eu tenha, mas nessas outras não. Quem é servo do rei não seleciona onde, quando e sob quais circunstâncias obedece. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque o padrão é o padrão daqueles seres angelicais, que o apóstolo ou que o escritor aos Hebreus diz que são espíritos ministradores, os anjos, que quando são enviados vão e obedecem, e os que não foram e não obedeceram, foram atirados para fora do céu, os anjos caídos. Inimigos hoje de Deus. Não há como você ser servo de Deus, estar dentro do reino de Deus e selecionar o que você obedece e o que você não obedece. Onde você é servo de Deus e onde você não é servo de Deus. Porque o reino é o reino por inteiro, integral. Palavras, pensamentos, atitudes e motivações suas precisam ser servos do rei. E em todas as circunstâncias e não apenas em algumas. Isso lhe dá uma noção de realidade, pé no chão. Vida cristã não é uma experiência estática, um êxtase espiritual num culto, em que a gente se arrepia, se emociona, e quando sai daquela porta, a nossa vida, a nossa ética, o nosso compromisso com Deus, não é que o reino venha. Quando então você diz assim, venha o teu reino, você tem que saber que você vai ser o instrumento deste reino. E se você vai ser o instrumento deste reino, você vai ter que saber uma segunda verdade. É que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Ser do reino não significa conforto e tranquilidade na terra. Pelo contrário, se você fizer um levantamento em toda a Bíblia, todo servo de Deus, todo servo do rei, todo súdito deste reino, passou grandes provações e lutas. E às vezes passou dentro de casa. De vez em quando eu encontro pessoas, minhas ovelhas, alguns de vocês, dizendo assim, pastor, lá em casa a coisa está difícil. E de onde eu menos espero, do meu casamento, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, é que eu encontro um reino que contraria este rei que eu sirvo, que é o rei Jesus. De fato é. Lembra do que Jesus falou? Que quando ele viesse à terra, ele traria espada, e os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. É porque em cada momento que este rei vai expandindo as fronteiras deste reino, para atingir todas as esferas da sua vida, você vai ter oposição em todas essas esferas. A primeira oposição é a sua própria carne. Quando o reino começa a se estabelecer e diz assim, isso aqui é errado, não glorifica o rei, a sua carne se revolta dentro de você, porque ela deseja a concupiscência dos seus pecados. E ali está o conflito dentro de você. O apóstolo Paulo coloca nos seguintes termos, o bem que eu quero e que eu prefiro, eu não faço, e o mal que eu detesto, esse é o que eu faço. Desesperado é o homem que eu sou. Quem me livrará do rei? Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele aponta para Jesus, o rei. Quando este reino começa a se estabelecer na sua família, muitas vezes é em casa que você enfrenta as oposições. Quando você vai para conviver na igreja, muitas vezes dentro da igreja, você vai encontrar sal, você vai encontrar luz e você vai encontrar escuridão, muitas vezes. Você vai encontrar trigo e você vai encontrar joio. Não tome por base que essa pessoa ao seu lado, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, que frequenta a igreja junto com você, necessariamente é tudo do reino. Os valores do reino é que precisam estar nele para que fique claro que estes frutos decorrem de uma árvore sadia. E aí você enfrenta lutas dentro do reino, dentro da igreja, e quando você vai então para aquilo que nós chamamos de mundo, a Bíblia diz que quem não ameis o mundo, porque o amor, quem ama o Pai não ama o mundo, porque quem ama o amor, quem tem amor pelo mundo, no amor do Pai não está nele. Muita gente pensa que encontrar-se com Jesus Cristo e fazer parte deste reino é um convite a um playground, mas não é, queridos. É muito mais um mandato para um campo minado dentro
das suas várias esferas de vida. E aí eu quero lhe dizer algo para você despertar um pouco de realidade. É que se você vive a sua vida cristã e você não tem incomodado a ninguém a ponto de ninguém reagir a você, você entra e sai, ninguém sabe a diferença de você ter entrado, nem a diferença de você ter saído. Se você é tipicamente um agente secreto de Jesus que ninguém conhece, você trabalha na ABIN espiritual, e portanto as pessoas nem sabem que você é, pode ter certeza, você não terá oposição. Mas talvez a maior prova de que você é servo de Deus é que onde você estiver, mesmo que você esteja calado, a sua simples presença constrange, incomoda as trevas, e elas se levantam contra você. Portanto, se você passa provações, lutas e perseguições, o Senhor Jesus diz nesse mesmo sermão: bem-aventurados sois, porque como os profetas, vocês também estão sendo perseguidos. Saiba que ser súdito do reino, enquanto você estiver na terra, é luta contínua e diária, contra você mesmo, contra aqueles que estão ao seu redor e contra toda a estrutura de um reino que é contrário ao reino de Deus. Então tenha certeza e se prepare para a batalha. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Dentro dessa estrutura do reino de Deus, incursões sabotadoras são feitas continuamente para desestabilizar os servos de Deus. Firme-se. Você não pode sair de manhãzinha cedo para a luta da vida como se estivesse indo para um playground. Por isso que é tão tolo da nossa parte, irmãos, tomar um belo de um café, colocar a melhor roupa, fazer a melhor maquiagem, se preparar para um dia de trabalho, sem ter tido pelo menos 1 minuto de oração diante de Deus. Você está indo para o campo de batalha sem armas. Você está indo para o campo de batalha como se estivesse indo para um playground. E na hora em que você entra no carro, a luta começa, e começa voraz contra você. Você não percebe que é porque você é servo do reino? Mas é porque você orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceiro e último lugar, eu quero dizer que quando você ora a Deus, com essas palavras: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, significa que você também deve se dispor a ser arauto do rei. Você sabe a ideia de arauto? A ideia de arauto é aquele que proclama o rei. O rei está vindo. O rei está chegando. O rei vem para reinar. É uma ideia antiga, uma figura de alguém que não é o rei, como João Batista não era o rei, mas era uma voz que clamava no deserto e dizia assim: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Eu não imagino você vestido de pele de camelos e comendo mel silvestre e gafanhotos, como João Batista fazia. Mas eu tenho certeza que se você ora: venha o teu reino, você não pode dizer: venha o teu reino, mas que outros proclamem. Você precisa ser a pessoa que proclama. Talvez você não proclama deste púlpito, mas você proclama na sua esfera de trabalho, nas suas esferas de convivência, nas suas atitudes, naquilo que você faz, naquilo que você não faz, naquilo que você anuncia, no acolhimento que você está disposto a dar. Há muitos, mas muitos mesmos, que estão lá fora, esperando ser chamados para ser súdito deste reino. E você está dizendo: venha o teu reino. Deus quer usar a sua voz para anunciar isso. Perceba, portanto, que é muito mais do que dizer: venha o teu reino, de maneira mecânica e automática. Quando, da próxima vez que você orar o Pai Nosso e disser assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, você vai ter uma noção exata do que você está pedindo a Deus que aconteça na sua vida. Coloque isso diante de Deus e continue orando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você e orar por você.
Sinceramente, eu não sei como esta palavra se aplica àquilo que você está vivendo hoje. Mas eu imagino que em algum momento dessa mensagem, ou talvez por toda a mensagem, Deus falou ao seu coração. Para alguns, eu espero que Ele tenha incomodado o seu coração. Para outros, talvez, o que você precisa é que esta oração e que esta mensagem tenha confortado, reafirmando verdades que confortam o seu coração, que consolam o seu coração, que reafirmam a bondade e o cuidado de Deus sobre você, porque, afinal de contas, você é súdito de um reino cujo rei é todo-poderoso. Seja qual for a situação, eu convido você nessa hora a orar e pedir a Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos ter alguns momentos de oração pessoal. Você e Deus, responda ao Senhor aquilo que você, no seu coração, deseja falar, diante daquilo que Deus falou ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino na minha vida, na minha família, no povo que se chama pelo teu nome, e em todos os lugares que esse povo está espalhado no dia a dia, para ser sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, nos ajuda a ser instrumentos deste reino na terra. Dá-nos uma noção concreta da realidade deste reino, que fazer a tua vontade e pedir por ela significa não selecionar aquilo que obedeceremos ou não, porque um bom súdito obedece ao rei sem contradizê-lo. Ajuda-nos também a entender, ó Pai, que vir o teu reino significa experimentar oposição, na medida em que esse reino incomoda o império das trevas. Dá-nos certeza de que quando passamos por lutas e provações, estamos do lado certo, ainda que enfrentando grandes oposições. Portanto, não nos permita duvidar do teu cuidado. A tua palavra diz que tu nos envias como ovelhas perante lobos, mas nos garante que tu és o nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ovelhas que somos nós, contamos contigo e por isso haveremos de chegar ao porto seguro, por mais tumultuado que seja o mar. Ajuda-nos a lembrar, ó Pai, que vir o teu reino significa ser proclamador do rei. E, portanto, que nossas palavras e atitudes em todas as esferas da nossa vida sejam na direção de dizer que o rei está vindo e voltando para buscar os seus. Ajuda-nos a ser boca do Senhor na terra, mãos do Senhor na terra, pés do Senhor na terra, arautos do rei enquanto o rei não volta. Usa-nos como instrumentos para que outros conheçam o rei. Que tudo isso esteja na nossa mente, Pai, quando nos lembrarmos, ao orarmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aplica esta palavra a cada coração aqui presente, na necessidade que cada um de nós tem e que só o teu Espírito conhece, porque a palavra é a mesma. A aplicação da palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, só o teu Espírito sabe fazer e faz. Que ao fazer o nosso coração seja moldado por Ele para cumprir a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus, o Rei. Amém.